Galera, faltam só alguns dias para o Oscar e vocês sabem o que isso significa aqui no Entre Planos? Hoje é dia de ranquear todos os filmes concorrendo à premiação. Caso vocês não saibam, todo ano tem a tradição de ver todos os filmes indicados em todas as categorias. Esse ano foram 53 títulos e eu consegui. Ah, Max, mas pra que fazer isso tudo? Ah, porque agora eu tô preparado para poder comentar todos eles na live do Oscar de Pijama do Jovem Nerd. Sim, pelo segundo ano consecutivo, o pessoal do Jovem Nerd me convidou para ser comentarista da live do Oscar deles. Uma live, inclusive, que a gente fica super à vontade vestindo pijama, que nem vocês aí em casa. E dessa vez a live vai ser transmitida não só no canal do Jovem Nerd, mas também simultaneamente aqui no Entre Planos. E aí vocês vão poder ver os meus comentários e a gente também vai poder ficar juntos para torcer, para ver as apresentações, para ver o que vai acontecer de estranho ou bizarro ou engraçado na cerimônia. E isso tudo ao lado de um time de comentaristas incrível que vai estar nessa live comigo e com o pessoal do Jovem Nerd. Então anota aí na agenda, neste domingo, dia 10 de março de noite, a gente tem compromisso marcado para ver o Oscar juntos na live do Oscar de Pijama. Tá, Max, e os filmes indicados esse ano, o que você achou deles? Calma, eu vou comentar um por um, todos eles agora com vocês, naquele esquema de tier list, né, de categorias em camadas. Não entendeu o que eu tô falando? Então calma, você vai ver agora mesmo. Beleza, então galera, eu tô sentado aqui no meu computador e como vocês podem ver na minha tela, eu tenho aqui embaixo os pôsteres de todos os 53 filmes indicados ao Oscar esse ano. E aí como é que vai funcionar? Eu vou comentar todos eles um por um, com comentários um pouco mais breves, e aí, depois de falar de cada um, eu vou arrastar o pôster para colocar ele em uma de 5 categorias. Elite, bom, ok, ruim ou terrível. E assim, a gente vai seguir com todos os filmes. E a gente começa então com 20 Dias em Mariupol, que está concorrendo à melhor longa-metragem documentário. Ele acompanha os primeiros 20 dias da cidade de Mariupol, na Ucrânia, quando tem a invasão das tropas russas naquele país. E aí ele acompanha de perto o dia a dia de terror que vivem os cidadãos, os civis. Todo ano parece que o Oscar gosta de indicar um documentário que vai ser uma crítica ao Putin, e nesse ano esse aqui é o filme que desempenha esse papel. E ele é extremamente difícil de assistir porque ele mostra cenas muito pesadas de morte, de medo, de violência, de explosão, e a gente vê como isso tudo acaba sendo levado para os noticiários e espalhando para o mundo essas notícias. É um documentário que tem sim a sua importância porque muitos de nós não sabem como é estar lá, né? Nem sabem direito o que está acontecendo nessa guerra, e aí ele mostra em primeira mão realmente como é horrendo estar nessa situação, vendo as pessoas que se ama, que são inocentes, morrendo. É um documentário extremamente difícil de assistir. E ele é sim um bom documentário. Eu não vou dizer que ele chega a ser elite, mas eu vou colocar ele na categoria de bom. O próximo é Letter to a Pig, que está indicado a melhor curta-metragem animado. Ele conta a história de uma aluna que está com os colegas na sala de aula ouvindo um sobrevivente do Holocausto contar a história de vida dele. Só que fica claro que existe uma desconexão, porque as crianças não parecem estar dando muita bola, não entendem a importância do relato de vida desse sobrevivente. Então é um curta que trata muito sobre diferenças de gerações e sobre como certos traumas às vezes são difíceis das próximas gerações entenderem, sendo que são relatos que parecem tão distantes no passado, né? E o melhor é que isso é tudo criado com uma mescla de animação com trechos em live action estilizados e fica algo visualmente muito diferente e com um senso sombrio muito impressionante. Então eu gostei bastante desse filme. Não vou dizer que ele é elite, mas eu vou dizer que ele é sim bom. Olha, durante um bom tempo eu achava que eu não ia conseguir ver esse curta, mas afinal de contas eu consegui, e foi graças ao NordVPN, que são os patrocinadores do vídeo de hoje. O NordVPN é um serviço que te ajuda a ter mais segurança e privacidade na internet, porque eles escondem o seu IP, que é a identidade do seu aparelho quando ele se conecta na rede. Isso te ajuda na proteção contra ataques virtuais e contra monitoramento das suas atividades online. Tá, mas Max, o que isso tem a ver com curta-metragem do Oscar? Acontece que outro benefício do NordVPN é que ele te dá acesso a conteúdos que estão disponíveis somente em outros países. E esse foi o caso desse curta, porque ele estava disponível oficialmente online de graça, só que num site da Alemanha, com trava de região. Então, ele identificava que eu não estava me conectando da Alemanha e por isso eu não conseguia dar play no curta. Mas como eu tinha o NordVPN, foi muito fácil. Eu só entrei lá, me conectei a um servidor alemão e pronto, agora era como se eu estivesse acessando o site diretamente da Alemanha.
E aí sim, eu finalmente consegui dar play no curta e vê-lo para colocar na minha lista de filmes assistidos da maratona do Oscar. E você consegue fazer isso com conteúdos espalhados em países do mundo inteiro. Então, com o NordVPN você consegue aumentar o leque de filmes e séries disponíveis para você assistir em casa. E nesse exato momento o NordVPN está com uma promoção de aniversário. Se você entrar com o meu link, que é nordvpn.com/entreplanos, e assinar o plano de 2 anos, você ganha 4 meses de bônus. E você pode experimentar sem riscos, porque o NordVPN te dá uma garantia de até 30 dias de reembolso, caso você mude de ideia. Mas lembrando que você só consegue aproveitar a promoção de aniversário usando o meu link, hein? Então, caso você queira, você já pode clicar no link aqui embaixo na descrição e conhecer e assinar o NordVPN, caso você queira. O próximo é Invencível, um curta que está indicado a melhor curta-metragem live action. Ele conta a história de um garoto que mora num reformatório juvenil e a gente vê o que acontece quando ele decide escapar desse reformatório. Sinceramente é um curta que eu não vejo fazendo nada de muito extraordinário. Ele conta assim uma história sensível e triste e ele até que funciona na hora de fazer a gente entender esse personagem, mas de verdade não achei nada estupendo, mas também não é ruim, então vai pra categoria de ok. O próximo filme é Barbie, né? Um dos mais famosos que estão aqui no Oscar. Já comentei ele bastante aqui no Entre Planos, tem vídeo de crítica dedicado, ele também entrou no meu vídeo de Top 20 Filmes de 2023, então vocês sabem, eu gosto sim desse filme. Ele consegue ser extremamente divertido e trazer as suas ideias feministas muito bem, com muita sensibilidade, de um jeito que me surpreendeu bastante para um filme que tinha tudo para ser uma mera propaganda de boneca. Mas eu não chegaria a colocar ele na elite, eu vou colocar ele como bom. O próximo é Island in Between, tá indicado a melhor curta-metragem de documentário. Ele acompanha um diretor que vai para essa ilha que tá muito no meio entre China e Taiwan, e como esse sempre foi um território estratégico, mas que ao mesmo tempo é muito calmo hoje em dia, né? E ele aborda isso com memórias da família dele, que é de Taiwan, e assim, é um documentário que ele tem uma fotografia bonita, mostra a paz nessa ilha, que contrasta com a ideia da tensão política entre dois poderes, né? Mas, sinceramente, também não é nada demais, vou colocar ele como ok. O próximo filme é Maestro, do Bradley Cooper, que também já tem um vídeo inteiro dedicado aqui, que é aquele filme que eu não consigo entender como é que ele tá tão indicado a tantas coisas, porque pra mim ele é simplesmente medíocre. É um filme que parece realmente ser um esforço de vaidade tremendo do Bradley Cooper, obcecado para ganhar Oscars, e que nesse processo acaba se esquecendo do próprio biografado. Se quiserem entender a minha opinião completa, é só ver o vídeo recente que eu lancei sobre esse filme aqui no Entre Planos. Eu vou colocar Maestro como ok. Eu não acho que ele chega a ser ruim nem terrível, mas de ok pra mim ele não passa. O próximo é Indiana Jones e a Relíquia do Destino. Se vocês viram o meu vídeo de decepções do ano passado, vocês sabem que eu não consegui curtir esse filme. Ele realmente parece ser uma oportunidade desperdiçada de criar uma história nova que tenha o encanto visual, né? É um filme que não consegue trazer nada do deslumbramento que a gente tinha com os outros filmes em termos de fantasia, de locais exóticos e construção de planos que são extremamente memoráveis. É tudo muito frustrante nesse filme. Tudo não, porque tem a Phoebe Waller-Bridge, que tá muito bem. É sempre legal ver o Harrison Ford voltando a interpretar esse personagem histórico, né? Mas eles estão na mão de um diretor que não soube aproveitar de verdade as oportunidades que uma história como essas poderia fornecer pra ele. Então Indiana Jones pra mim vai na parte de ruim. O próximo filme é chileno, ele se chama O Conde, produção da Netflix, que tá indicado somente a melhor direção de fotografia. Ele é basicamente uma sátira de fantasia que imagina como seria se o Augusto Pinochet, que foi o ditador que arruinou o Chile, se ele fosse um vampiro que na verdade só fingiu ter morrido e continua vivo até hoje e continua tentando ser alguém de relevância dentro da família dele e como ele vai tentando também sugar o sangue das outras pessoas. E a fotografia é bonita? Sim, a fotografia é bonita, mas de que adianta se o restante do filme é tão ruim? O longa é dirigido pelo Pablo Larraín, que é um dos principais diretores chilenos da atualidade, quer ser uma crítica ao legado do Pinochet. E eu sou 100% a favor disso, porque Pinochet era um assassino e eu espero que, se existir um inferno, que ele esteja ardendo nas chamas lá embaixo. Só que a sátira, a tentativa de criação de humor nesse filme falha miseravelmente. Fica tudo extremamente sem graça, é tudo muito entediante. E aí o que deveria ser um ataque bem feito a uma das figuras mais terríveis da história daquele país, acaba parecendo um peteleco mal dado, sem graça. Que filme ruim. A intenção é boa, mas do que adianta se a sátira acaba ficando tão mal executada e fraca? Esse aqui é o primeiro filme que vai para a categoria de terrível.
E o próximo filme também é uma produção da Netflix falada em espanhol, que é A Sociedade da Neve, que está indicado a melhor filme internacional. Ele reconta a história do caso do avião que caiu nos Andes, e aí a gente acompanha a história dessas pessoas que tentaram sobreviver a essas condições extremas lá no frio e na altitude. É um bom filme de relato histórico que conseguiu criar cenas bem chocantes e perturbadoras para traduzir o horror da sobrevivência extrema. Mas, acima disso, consegue criar um sentimento de união entre esses personagens que faz a gente se aproximar e torcer por eles com muita intensidade. Esse aqui vai para a categoria de bom. Agora para mais um filme falado em espanhol, e esse também é chileno, A Memória Infinita, que está indicado a melhor longa-metragem de documentário. Ele acompanha um casal, a Paulina e o Augusto, que estão juntos há muitas décadas, só que o Augusto começa a desenvolver Alzheimer, e aí a gente começa a acompanhar a rotina deles, vendo como a Paulina consegue cuidar dele com muita ternura, com muita alegria e leveza, e como o Augusto também consegue devolver isso tudo para ela, apesar da sua condição. E são duas figuras até conhecidas no Chile. A Paulina é atriz e foi até ministra da Cultura do governo Bachelet, e o Augusto era jornalista, trabalhando na televisão, em jornais, e ele cobriu muito as atrocidades cometidas pela ditadura chilena do Pinochet, justamente. E ele passou o restante da carreira se dedicando também a tentar preservar a memória das pessoas que foram vítimas do Pinochet. É um filme extremamente bonito, que mostra como esse casal se ama e também que mostra como a memória coletiva e a memória individual às vezes podem estar muito em sintonia e também muitas vezes em desencontro, que é exatamente o caso do Augusto com a memória que ele tentou preservar do próprio país. E vai lembrar que é um filme dirigido pela Maite Alberdi, que, alguns anos atrás, também foi indicada a melhor longa de documentário com Agente Duplo, que é outro filme muito bom. E agora há pouco eu tava falando muito mal de O Conde, né? Pois bem, pra mim, A Memória Infinita, que é um filmaço, parece quase o antídoto pra O Conde. Não só pela qualidade do documentário, mas também pela forma como ele trabalha com a ideia dos traumas vividos pelo Chile com a ditadura. Esse sim é um filme que consegue lidar com essa memória e com esse legado de um jeito muito mais inteligente, sensível e bem executado do que aconteceu com O Conde. E pro meu estranhamento, depois eu descobri que o diretor de O Conde, o Pablo Larraín, é também produtor de A Memória Infinita. Vai entender. A Memória Infinita é o meu candidato favorito na categoria de longa-metragem documentário, é realmente um filme que me tocou e me emocionou muito. Eu vou colocar ele lá em cima, o primeiro filme a entrar na categoria de Elite. Ok, vamos dar uma sacudida aqui, vamos pegar um filme bem diferente em relação a esses últimos que a gente analisou e vamos pegar Missão Impossível Acerto de Contas Parte 1, um bem blockbuster mesmo. Esse aí tá indicado a melhores efeitos visuais e melhor som. E esse é outro que entrou no meu vídeo de decepções do ano passado. Eu gosto muito da franquia Missão Impossível, eu acho ela geralmente fantástica, mas esse aqui me desapontou. Especialmente porque eu sinto que eles não conseguiram nem alcançar ou superar o patamar de cenas impressionantes de ação como eles tinham feito nos últimos filmes. Merece as indicações nas categorias técnicas que ganhou, não sei se merece o Oscar nessas categorias, mas de resto é um filme que me frustrou bastante e por conta disso eu não consigo deixar ele acima de ok. Vamos agora para Segredos de um Escândalo, que está indicado a melhor roteiro original, filme do Todd Haynes, que conta a história de duas mulheres que começam a conviver porque uma vai interpretar a outra, sendo que essa outra viveu um grande escândalo no passado. Eu também fiz um vídeo sobre esse filme aqui no Entre Planos, vocês podem conferir, ele foi lançado algumas semanas atrás, especialmente para falar sobre a trilha sonora. E esse aqui é um filme que, na minha opinião, tinha que ter ganhado mais indicações do que ganhou. Especialmente por conta das atuações, que talvez merecessem indicações, e especialmente a atuação do Charles Melton como ator coadjuvante. O cara arrasou. E se você viu meu vídeo, você sabe que eu gosto bastante desse filme. Ele cria momentos de suspense extremamente inquietantes, ao mesmo tempo em que ele cria várias ideias sobre espetacularização de catástrofes e como a mídia consegue realmente se aproveitar de histórias de traumas reais e como no meio disso tudo, algumas pessoas que são as verdadeiras vítimas acabam sofrendo muito e podem ter dificuldade em processar todas essas memórias. Segredos de um Escândalo merece ir na categoria de bom. Próximo filme vai ser Napoleão, do Ridley Scott. Ele está indicado a melhores efeitos visuais, melhor figurino e melhor direção de arte. E são indicações merecidas, mas no geral acho um filme bem mais ou menos. É um filme que cria uma ou duas cenas de batalha boas, mas de resto não impressiona tanto. É um filme que segue bem a fórmula beabá de biografia, de figura histórica, que não parece trazer nenhuma grande perspectiva interessante ou nova sobre o personagem, e que também conta com atuações que não impressionam tanto assim. Sendo Napoleão uma figura tão histórica, épica e
controversa, eu sinto que é um filme que não consegue fazer jus a toda essa reputação e a todo o legado do personagem. Mas como ainda conta com um ou outro momento que funciona, eu vou colocar Napoleão na categoria de ok. Próximo filme, Guardiões da Galáxia Volume 3, que também entrou no meu vídeo de decepções do ano passado. Ele está indicado a melhores efeitos visuais e, realmente, indicação muito merecida. Mas ao mesmo tempo eu sinto que não é um filme que consegue se equilibrar muito bem na sua proposta de trazer mais melancolia para o que é uma das equipes mais encantadoras da Marvel. E aí acaba sendo um desfecho de trilogia decepcionante. Só que ainda conta com um ou outro momento bonito, então eu vou colocar Guardiões da Galáxia em ok. Ok, qual é o próximo? Que tal uma animação? Vamos pegar Nimona. Ele conta a história de um mundo de fantasia onde um cavaleiro cai em desgraça por conta de uma tramóia que fazem contra a reputação dele, e aí ele conhece a Nimona, e aí eles vão se juntar para embarcar numa jornada para restaurar a reputação desse cavaleiro, enquanto ele vai tentando descobrir o que Nimona consegue fazer e qual é a identidade dessa personagem. Tem uma direção de arte impressionante e conta uma história que é bonitinha, mas pra mim, sinceramente, não consigo colocar muito além de ok. E vamos pegar mais uma animação, agora vamos pra Homem-Aranha através do Aranha-Verso. Esse aqui entrou no meu top 20 do ano passado e, pra mim, é uma animação realmente espetacular. Consegue criar um novo capítulo nessa trilogia que encontra sua própria identidade e, ao mesmo tempo, parece trazer uma reflexão sobre cânone, sobre se rebelar contra o cânone de histórias de super-heróis. Pra mim, funcionou muito, muito bem. Vou colocar Homem-Aranha através do Aranha-Verso na categoria de bom. Próximo filme é Io Capitano, filme indicado a melhor filme internacional vindo da Itália. Conta a história de dois primos senegaleses que na calada da noite deixam as famílias para trás para tentar fazer uma viagem para chegar na Europa e tentar ter uma vida melhor. Só que eles vão fazer isso por meios clandestinos, e aí a gente vai ver como essa jornada é cheia de problemas e perigos para a vida dessas pessoas. É um filme que prende a gente porque ele mostra como realmente tem gente na vida real que passa por esses perigos na esperança de ter uma vida melhor. E a performance que dá vida aos dois personagens principais tem muita ternura e sinceridade, parece muito realista. Mas ao mesmo tempo eu sinto que nos momentos em que ele tenta ser mais emocionante, ele não consegue convencer tanto com a verdade desses sentimentos, e eu sinto que isso impede ele de ser melhor. Eu colocaria Io Capitano como um filme ok. Próximo filme é um indicado à categoria de melhor longa-metragem de documentário, que se chama Bobi Wine, The People's President. Ele acompanha o Bobi Wine, que é um músico muito popular em Uganda e que decide entrar para a vida política e se candidatar à presidência do país. Sendo que Uganda está há mais de 30 anos sob o poder de um mesmo cara que sempre consegue se eleger como presidente por meios controversos. E aí a gente começa a acompanhar o dia a dia dessa campanha e a ver como a vida do Bobi Wine e das pessoas em volta dele ficam em perigo por conta de eventos estranhos e perigosos que começam a acontecer para prejudicar a campanha do Bobi Wine. É um documentário que revela um cenário político desconhecido por muita gente no mundo e que ainda conta com um personagem que é bem cativante. As músicas de protesto que ele compõe, inclusive, são extremamente chiclete, ficam na cabeça. Bobi Wine merece ir na categoria de bom. Próximo filme é Rustin, que está indicado a melhor ator por conta da performance do Colman Domingo. Essa é a cinebiografia do Bayard Rustin, uma figura que muitos consideram que foi meio que apagada pela história, sendo que ele desempenhou um papel fundamental na luta pelos direitos civis na década de 60. De fato, tem uma performance bem legal do Rustin Colman, mas, no geral, parece aquela cinebiografia meio formular, que não é tão inspirada na sua direção, em suas construções de cena. É tudo bem básico para uma cinebiografia. Rustin vai na categoria de ok. Próximo filme, Assassinos da Lua das Flores. E galera, a essa altura vocês já devem saber, foi o meu filme favorito de 2023, é mais uma grande obra de Martin Scorsese, que é um dos grandes cineastas, se não um dos maiores cineastas vivos da atualidade. Ele conta a história de como nativos da tribo Osage encontraram petróleo nos Estados Unidos e como a vida deles foi arruinada por homens brancos que quiseram se aproveitar deles. Tá indicado a uma penca de categoria, incluindo melhor filme, e merece todas essas indicações. Eu tô torcendo demais para Lily Gladstone levar o prêmio de melhor atriz, porque ela está fenomenal nesse papel. E é mais um filme que mostra como nesse final de vida o Scorsese está criando obras que refletem de forma crítica sobre o legado dos próprios filmes dele. Assassinos da Lua das Flores é maravilhoso e vocês já devem imaginar em qual categoria eu vou colocar esse filme. Ele vai lá em cima para Elite. O próximo é um filme que está indicado a melhor curta-metragem live action, que é Night of Fortune. Ele conta a história de dois homens de meia idade que perderam as esposas e como eles se conhecem no necrotério quando eles precisam ver os corpos delas.
Mas o que tinha tudo para ser um dia somente triste acaba sendo também um dia em que uma amizade acaba nascendo. É um curta fofinho e tal, mas não é lá grande coisa, não é tão memorável assim. Vou colocar ele na categoria de ok. Próximo filme, Golda, a Mulher de uma Nação, que está indicado a melhor maquiagem. Nele a gente vê a Helen Mirren debaixo dessa maquiagem para se transformar na Golda Meir, a ex-primeira-ministra de Israel. Mais especificamente, a gente acompanha os bastidores do que ela fez durante uma crise política que envolveu conflito armado com países vizinhos. É um filme que se propõe a ser um retrato histórico e misturar isso com elementos de narrativa de suspense para criar tensão, mas não funciona. Assim, a maquiagem impressiona? Impressiona, mas, por exemplo, a atuação da Helen Mirren tá bem aquém do que ela consegue entregar nos melhores papéis dela. E nas suas outras propostas ele acaba falhando também, então como um retrato histórico ele cansa por conta de cenas pouquíssimo inspiradas de diálogo, e o jeito que ele tenta criar tensão para parecer um suspense histórico não consegue deixar a gente tensos de verdade. Então acaba sendo um filme muito cansativo e sem vida. Golda vai para a categoria de ruim. Próximo filme é Nyad, que está indicado a melhor atriz, por conta da performance da Annette Bening, e melhor atriz coadjuvante por conta da Jodie Foster. Ele conta a história real dessa nadadora que conseguiu estabelecer um recorde impressionante, sendo que ela era sexagenária, ela nadou uma distância absurdamente longa entre Cuba e os Estados Unidos, sem proteção, e é uma história bem doida mesmo. A gente vê como ela batalhou para conseguir fazer isso sob condições extremamente adversas e como ela tomou decisões que pareciam extremamente malucas, assim como se ela não tivesse apreço pela própria vida. Mas sinceramente não entendo por que esse filme está indicado nessa categoria de atuação. Elas são sim boas atrizes, mas as performances delas aqui não me parecem nada espetaculares. E pelo restante do filme ele acaba parecendo uma biografia com elementos de comédia que conta uma história inusitada, mas que no final parece ser uma grande curiosidade. E por conta disso, Nyad vai para a categoria de ok. Próximo filme é As Quatro Filhas de Oufa, que está indicado a melhor documentário em longa-metragem. Ele conta a história de Oufa, uma mulher tunisiana, e das 4 filhas dela, mostrando como a vida de todas foi marcada por machismo, por conflitos ideológicos e diferenças geracionais entre elas. E a gente vê como a relação das filhas com a mãe sempre foi muito conturbada, a ponto disso criar conflitos internos que mudaram a vida de 2 dessas filhas para sempre, que acabaram tomando um rumo completamente inesperado para todas elas. É uma história que vai se revelando aos poucos e que toma umas decisões narrativas muito interessantes, por exemplo, trazendo atrizes para reencenar momentos da vida dessas mulheres, mas ao mesmo tempo mostrando a interação dessas mulheres reais com as atrizes que estão interpretando elas. E a história acaba trazendo algumas reviravoltas que surpreendem também. É um documentário minimalista com personagens que prendem a nossa atenção e eu acho que ele merece ir na categoria de bom. Próximo filme é 95 Senses, que está indicado a melhor curta-metragem animado. Ele é narrado por um personagem, um senhor que está no final da própria vida, e ele conta a história de vida dele a partir dos 5 sentidos. Então, para sentido da audição, ele vai contar um pedaço da vida dele. Para visão, ele vai relacionar a visão a outro pedaço da vida dele, e assim a gente vai montando esse quebra-cabeça. E o interessante é que cada um desses sentidos é animado por um artista diferente, então a gente tem 5 estilos diferentes de direção de arte. É um filme que enche os olhos e que conta uma história que cativa a gente. Eu colocaria ele na categoria de bom. Falando em animação, a gente agora vai para O Menino e a Garça, novo filme do Hayao Miyazaki, que está indicado a melhor longa-metragem animado. E esse é que nem o filme do Scorsese, né? A essa altura vocês já devem saber que eu acho esse aqui um filmaço. Eu amei O Menino e a Garça e realmente considero ele como uma nova obra-prima do Miyazaki. É um filme em que o Miyazaki aposta ainda mais na ideia de fluxo de consciência para criar uma obra de arte, trazendo várias assinaturas dele, mas ao mesmo tempo com elementos que surpreendem a gente, em especial fazendo o filme ser um grande enigma que reflete muito bem as ideias que estão na cabeça desse artista no final da vida dele. Se quiserem entender a minha opinião em mais detalhes, vocês podem ver a minha crítica completa, que está com quase 40 minutos. Pois é, pra mim não tem mais ninguém na categoria de melhor longa-metragem animado. Se eu pudesse escolher o Oscar, ia pra esse filme aqui. É uma grande obra que merece muito destaque e é óbvio que ela vai parar lá em cima, porque O Menino e a Garça é elite. Vamos agora para Oppenheimer, do Christopher Nolan, que está indicado a uma penca de Oscar e é considerado provavelmente o favorito da noite.
Se você viu minha crítica de Oppenheimer, você sabe que eu gostei dele e que ele me surpreendeu, especialmente porque eu não sou muito fã dos últimos filmes do Nolan. Mostra que o cineasta quis ir para uma direção diferente na carreira dele com uma cinebiografia, mas ao mesmo tempo ele conseguiu contar isso com as assinaturas dele de um jeito que parece estar a serviço do biografado, ao invés de parecer estar em serviço do Nolan parecer um cara inteligentão e diferente, cheio de firulas narrativas. Acaba sendo um dos filmes mais emocionalmente impactantes da carreira do Nolan e eu gosto dele. Não a ponto de colocar na elite, mas a ponto de colocar ele em bom. Vamos falar agora de Meu Amigo Robô, um filme que está indicado a melhor longa-metragem animado. Essa é uma produção espanhola sem diálogos que conta a história de um cachorro que vira amigo de um robô na cidade grande, e aí a gente vai ver como os desafios da cidade grande vão colocar esse relacionamento de amizade à prova. É um filme que começa parecendo que vai ser só fofinho, encantador, mas ele vai amadurecendo de um jeito muito inesperado e no final vira algo genuinamente emocionante. Eu me surpreendi muito com ele. Especialmente porque ele traz reflexões que a gente não está acostumado a ver tanto em filmes voltados para o público infantil. Ele realmente é um filme bem único e por conta disso eu coloco Meu Amigo Robô na categoria de bom. Próximo filme é Red, White and Blue, indicado a melhor curta-metragem live action. Ele acompanha uma personagem interpretada pela Brittany Snow, que é uma mulher que precisa ir para outro estado dos Estados Unidos caso ela queira conseguir fazer um aborto. A atuação da Brittany Snow tá bem legal aqui e tem temas importantes, mas ao mesmo tempo você vê que tem uma reviravolta nessa história que funciona, mas ao mesmo tempo parece que o filme foi todo construído pensando somente nessa reviravolta. Isso faz a construção do drama parecer um pouco limitado. Mas assim, funciona. Vou deixar ele na categoria de ok. Próximo filme é Resistência, que está indicado a melhores efeitos visuais. De fato, os efeitos visuais são muito impressionantes aqui, mais do que acima da média para produções de grande orçamento de Hollywood. Se passa num futuro distante da Terra, onde teve uma catástrofe nuclear causada por inteligências artificiais, e aí a gente vê como um homem sobrevivente é incumbido de levar uma criança numa jornada para completar uma missão que pode fazer vários traumas desse homem serem resolvidos e também salvar a humanidade. E sim, os efeitos visuais são bonitos, tem uma boa direção de arte, mas o negócio é que é um filme que tinha tanto potencial e que promete até que vai abordar certas ideias mais profundas nas suas temáticas, só que quanto mais o filme avança, mais ele parece que desiste dessas ideias e se mantém no raso. E aí o que tinha potencial para ser uma ficção científica muito única acaba virando uma ficção científica muito parecida com várias outras que eu já vi na minha vida. Eu vou colocar Resistência na categoria de ruim. O próximo filme é Godzilla Minus One, que está indicado a melhores efeitos visuais. Esse aqui entrou no meu top 20 do ano passado, só que hoje eu acho que eu teria colocado ele até mais alto para ele ficar dentro do top 10 de 2023. Aqui a gente volta para o Japão logo depois da Segunda Guerra Mundial, e quando a gente acha que esse país ainda está começando a se reconstruir de um grande trauma, aparece outra enorme ameaça que é o Godzilla. E aí o monstrão fica verdadeiramente assustador nesse filme. Todas as cenas com Godzilla nesse filme são de dar um frio na barriga. Ele intimida, ele ganha vida com efeitos visuais que merecem demais esse Oscar, e realmente parece uma força da natureza impossível de ser impedida. E o melhor é que isso tudo é amarrado com uma história de personagens humanos que funciona de verdade e que toca o coração. Godzilla Minus One é um filmaço que faz muito jus ao legado desse personagem e ao legado das ideias sobre traumas japoneses de guerra que foi criado lá no filme original. E, por conta disso, eu considero que Godzilla Minus One tá lá em cima na elite. Próximo filme se chama E Depois, que está indicado a melhor curta-metragem live action. Ele fala sobre um pai de família que passa por um trauma terrível e perde as pessoas que ele mais ama nessa vida, e a gente acompanha o dia a dia dele depois e como ele lida com esse luto trabalhando como motorista de aplicativo. E olha, na boa, esse filme aqui, eu não entendo como ele foi indicado a melhor curta-metragem, porque ele é tenebroso. Os momentos que deveriam ser os mais tocantes e emocionantes do filme são tão mal executados que, sério, no começo tem uma cena que deveria ser um momento chocante, mas é tão mal filmado que você quase começa a rir de tão ruim que é essa cena. E mais pra frente tem o momento que deveria ser meio que o impacto emocional final do filme, que é só doloroso de assistir. Por conta da atuação, por conta do roteiro, da encenação, do momento como um todo. Sério, esse aqui é abismal, é da vergonha de assistir esse curta-metragem. Eu não entendo como ele foi parar no Oscar. E por conta disso, ele vai lá embaixo na categoria de terrível. O próximo filme é Flaming Hot, que é a história de como foi criado o sabor super picante de Cheetos.
É um filme que segue uma tendência recente de fazer filmes sobre pessoas que criaram produtos famosos. E nesse caso aqui é uma história realmente surpreendente e que é encenada como uma comédia que cria um ou outro momento engraçadinho sim. E acaba sendo um grande filme de sonho americano, propaganda capitalista de acredite no capitalismo, dê todo o seu sangue que o capitalismo vai te recompensar. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Mas a história de vida desse cara, que é uma história real, é realmente tão pitoresca e cria momentos minimamente divertidos que acaba que funciona. Então eu vou colocar ele na categoria de ok. O próximo filme é A Incrível História de Henry Sugar, que está indicado a melhor curta-metragem live action. Esse aqui é um curta dirigido pelo Wes Anderson e estrelado pelo Benedict Cumberbatch, adaptando um conto do Roald Dahl. Aqui a gente conhece um ricaço que nunca teve que trabalhar um dia sequer na vida, até que ele encontra um livro que conta uma história tão inusitada que vai inspirar ele a tentar conseguir poderes de telepatia. E aí ele vai tentar usar esses poderes de telepatia para mudar a própria vida. Sim, é uma história esquisita, mas que combina perfeitamente com o estilo do Wes Anderson, e a gente vê aqui ele fazendo todas as assinaturas dele, assim, em altíssimo nível. A direção de arte realmente enche os olhos, as atuações são caricatas, mas prendem a nossa atenção e cativam a gente. Ele quebra a quarta parede, faz uma mistura de histórias para contar uma trama que tá dentro de uma trama, que tá dentro de outra e tá dentro de outra. E tudo isso para falar sobre a ideia do foco, para refletir sobre as coisas para as quais a gente dá atenção podem acabar mudando a nossa perspectiva sobre a vida. Eu não sou mega fã de todos os filmes do Wes Anderson, mas isso aqui é puro suco mega concentrado do melhor que existe no cinema desse cineasta, e eu realmente acredito que ele merece ir lá em cima em Elite. O próximo filme é Elementos, da Pixar, indicado a melhor longa-metragem animado. Esse é um que eu só fui assistir agora, algumas semanas atrás, eu não vi quando estreou. E eu passei tanto tempo ouvindo as pessoas falando super mal desse filme, e eu acabei me surpreendendo. Com certeza, não é nem de perto um dos melhores filmes da Pixar, mas ele consegue encontrar um jeito bem interessante de contar essa história para expandir para além da inspiração de Romeu e Julieta e realmente abordar ideias de culpas que são transferidas entre gerações de famílias. E é nesse ramo que o filme consegue brilhar mais. Agora, na questão do romance, ele realmente acaba sendo bem mediano, e por conta disso eu acho que Elementos não passa de ok. O próximo filme é Ficção Americana, que está indicado a melhor filme, melhor ator coadjuvante, melhor roteiro adaptado e melhor trilha sonora original. Ele conta a história de um escritor que não tem sucesso há muito tempo, e aí por acidente ele descobre que se ele escrever um certo tipo de história com uma escrita um pouco mais apelativa e que é muito valorizada pelo mercado editorial do momento, aí ele consegue ter muito sucesso, em vez de fazer os livros que ele realmente gostaria de fazer. E aí ele vai ficar dividido artisticamente entre o que ele gostaria de escrever e o que ele sente que ele precisa escrever para poder ganhar dinheiro. E tudo isso enquanto ele precisa passar por um momento difícil na família após uma pessoa muito querida morrer. Isso aqui é uma sátira bem afiada até sobre como a indústria da cultura pop quer contar histórias, dar voz para pessoas de comunidades marginalizadas e minoritárias, só que acaba não sabendo lidar muito bem com isso, porque eles acreditam que tem um tipo de história que é o que funciona, e isso limita demais a visão do mercado, e sobre como muitos artistas que não se encaixam exatamente nessa visão de mercado podem acabar não sendo prestigiadas. E eu acho interessante esse filme estar indicado ao Oscar, porque o Oscar é tradicionalmente uma premiação que se encaixa perfeitamente nessa visão de mercado de prestigiar meio que sempre os mesmos tipos de histórias sobre personagens negros. Então, em termos de histórias, de temáticas e de ideias, é um filme que funciona e também tem alguns momentos de comédia que são divertidos. Mas a gente não vê toda essa inspiração ser traduzida na construção visual da obra, então a direção não é nada demais, a forma como cria planos e encena os seus momentos é bem ok. Então no plano estético acaba virando algo que não chega no mesmo nível das ideias e das críticas mordazes que o roteiro consegue trazer. É um filme que tinha muito potencial para estar lá em cima na Elite, mas por conta dessas coisas que eu comentei, ele fica em bom. O próximo filme é Pobres Criaturas, de Yorgos Lanthimos. Esse é outro que está indicado a uma penca de categorias, incluindo melhor filme. Ele conta a história de um cientista que faz experimentos extremamente doidos e que acaba criando uma mulher num jeito meio Dr. Frankenstein. Uma mulher que começa com um nível intelectual extremamente básico, mas que vai ganhando cada vez mais inteligência e que vai também descobrindo os prazeres da vida. E isso vai fazer ela entrar numa jornada pelo mundo, visitando cidades extremamente diferentes, conhecendo personagens pitorescos e sendo importunada por um homem. Eu não sou o maior fã do Lanthimos, não é todo filme dele que me agrada, mas esse aqui eu gostei muito. Porque o Lanthimos é um diretor que nunca foi sutil, isso sempre foi uma assinatura dele, né? Ele sempre quer trazer coisas estranhas e fortes. Mas eu sinto que
porque esse é o filme dele que consegue melhor potencializar e resolver essa falta de sutileza do diretor. A direção de arte é muito exuberante e salta aos seus olhos. O senso de humor é muito escrachado e não tem medo algum de parecer vulgar. E a personagem da Emma Stone é fascinante justamente porque ela é nada sutil na forma como ela vai amadurecendo e navegando pelo mundo. Então tudo nesse filme é muito bem amarrado. Você tem ótimas performances, em especial a da Emma Stone, que deve ser o melhor papel dela até hoje, e com uma estética que potencializa as temáticas e as ideias que o Lanthimos quer trazer com a história. E o resultado disso é um filme divertidíssimo, inteligente, visualmente único e que acaba sendo, na minha opinião, o melhor filme que esse diretor fez até hoje. E por conta disso eu coloco Pobres Criaturas lá em cima em Elite. O próximo filme é A Última Loja de Concertos, que está indicado a melhor curta-metragem de documentário. Ele apresenta a gente para uma oficina encarregada de consertar instrumentos musicais de escolas públicas da cidade de Los Angeles. E aí a gente tem algumas histórias de alunos, mas, acima disso, os relatos de vida dos profissionais que consertam esses instrumentos. E são histórias de vida extremamente diferentes e diversas, e isso acaba sendo o maior trunfo desse filme pro Oscar. Porque uma história de vida vai ser mais relacionado a relatos sobre traumas de guerra, outra história vai ser relacionada a identidade LGBTQIA+, outra vai falar sobre a experiência de cidadãos imigrantes, ou seja, são justamente tipos de histórias que o Oscar costuma prestigiar. Só que em vez disso tudo estar em 3 curtas diferentes, não, essas 3 histórias muito diferentes estão concentradas em um filme só. Só que esse documentário pesa um pouco demais a mão na hora de encenar isso tudo quase como se fosse um filme do Steven Spielberg, parece querer emular um pouco demais o estilo desse diretor. E aí alguns momentos bonitos, que podem sim ser tocantes, acabam também parecendo um tiquinho forçados. Esse aqui é um curta co-dirigido pelo Ben Proudfoot, que é um queridinho da academia nos últimos anos. Ele foi indicado 2 vezes nos últimos 4 anos e venceu uma vez, sempre por curta-metragem documentário. Eu gostei dele, ele surpreende e é bem bonitinho. Não colocaria em Elite, mas colocaria ele em bom. O próximo filme é The Barber of Little Rock, que está indicado a melhor curta-metragem documentário. Ele acompanha um cara que trabalha em 2 frentes. Primeiro com uma escola de barbeiros que ele criou e segundo com o trabalho que ele faz numa instituição financeira para fazer empréstimos para pessoas de uma região mais pobre de uma cidade e que geralmente são ignoradas pelos bancos. Ele aborda um tema bem específico que eu não vejo em tantos outros documentários, que é a questão do patrimônio, para mostrar que uma das formas de combater a desigualdade é você dar oportunidades para que pessoas tenham a chance de construir patrimônios que não foram herdados para elas. E por mais que ele tenha encontrado bons personagens para contar histórias no documentário, ele ainda tem um quê um tanto institucional, que só não fica mais pesado por conta da proposta e da crítica que o filme quer fazer. Ele é legal, eu colocaria ele em ok. O próximo filme é Vidas Passadas, que está indicado a melhor filme e melhor roteiro original. Ele conta a história de uma imigrante coreana que cresceu nos Estados Unidos e que se reconecta com a antiga paixão de infância dela. Só que isso enquanto ela já é casada com um americano. E aí a gente vê como ela vai lidar com esses 2 homens e também com a história de vida dela se sentindo dividida entre 2 nações e 2 culturas diferentes. Eu gosto desse filme, eu acho que ele tem uma história muito sensível e que aborda reflexões bonitas sobre os diferentes caminhos que as nossas vidas poderiam ter tomado. E ele faz isso fugindo de certos clichês que a gente espera de histórias sobre triângulos amorosos. É um filme sim bonito, mas confesso que ele não me impactou tanto assim emocionalmente quanto ele claramente emocionou muitas outras pessoas. E dá pra ver que a diretora estreante, a Celine Song, escreveu e dirigiu um filme bem único sim, e mostra que ela tem bastante potencial para fazer coisas muito interessantes no futuro. Então eu vou colocar Vidas Passadas como bom. O próximo filme é Os Rejeitados, que está indicado a melhor filme, melhor ator, melhor atriz coadjuvante, melhor roteiro original e melhor montagem. Ele se passa nos anos 70 numa escola de internato durante as férias de Natal, então praticamente todo mundo foi embora, menos algumas pessoas. Você tem um aluno que meio que foi abandonado pela família durante as férias, você tem o professor que cuida e supervisiona esse menino, e tem também a cozinheira. E aí a gente vai ver como eles vão se desentender e também se unir como os rejeitados. Esse é um filme interessante porque ele poderia ter caído na armadilha da nostalgia pelos anos 70 por conta do período histórico em que se passa e porque o diretor Alexander Payne quer emular a estética de filme em película mesmo.
mas em vez de se prender na nostalgia, ele usa esse cenário para dar vida a uma história muito humana. Aí o filme vai se conduzindo como uma série de episódios durante essas semanas de férias, e aí a gente vai descobrindo quem são esses personagens, quais são os traumas de vida deles, quais são os sonhos que eles têm para as próprias vidas, e isso cria vários momentos bem tocantes. E o ponto alto é com certeza a performance do Paul Giamatti, que tá fantástico nesse filme. Mas com esse filme eu tenho um sentimento parecido com Vidas Passadas, de reconhecer que é uma história sensível e bonita, mas que, no fundo, não me pegou tão forte assim. Eu classifico esse filme na categoria de bom. O próximo filme é A Cor Púrpura, que está indicado a melhor atriz coadjuvante com a Danielle Brooks. Essa é uma nova adaptação do livro aclamado da Alice Walker, depois de ter sido adaptado nos anos 80 pelo Steven Spielberg. E essa é uma versão musical baseada numa produção da Broadway. Eu sei que musicais muitas vezes se baseiam muito na clareza da história e deixar certas coisas meio óbvias para que possam ser transformadas em músicas e em performances, mas eu sinto que esse é um filme que talvez tenha pesado um pouco demais na simplificação dessa história. Eu sinto que muitas das nuances dessa história acabam se perdendo bastante, porque é um filme que quer realmente otimizar a mensagem para ser algo mais espetacular e também ainda mais inspirador. Mas isso é alinhado com a tradição da Broadway, então também não sinto que isso seja um grande problema. Eu só acho que faz sim perder um pouco do brilho e da complexidade da história. Então eu vou colocar A Cor Púrpura na categoria de ok. O próximo filme é American Symphony, um documentário que não está indicado a melhor documentário, ele está indicado a melhor canção original. Ele acompanha o Jon Batiste, que é um músico americano muito aclamado e que ganhou muita proeminência nos últimos 10 anos, só que ao mesmo tempo em que ele ganha essa proeminência, ele vai tendo muitas dificuldades na vida pessoal por conta da esposa dele que batalha contra um câncer. Então esse documentário mostra os bastidores do Jon Batiste criando a primeira sinfonia dele, ao mesmo tempo em que ele acompanha e dá apoio à esposa dele que está passando por sessões de quimioterapia. Então são duas histórias diferentes dentro de um mesmo documentário e eu sinto que a parte com a esposa é a que mais toca e que mais fica na memória. Mas a outra metade, sobre a criação da sinfonia, não consegue empolgar, o que é uma pena, porque o Jon Batiste é sim um músico muito bom. Então você tem um lado que é mais grandioso e outro que é mais íntimo, e eles não dialogam tão bem assim, porque um funciona muito melhor do que o outro. Então eu classifico esse filme como ok. O próximo filme é Nai Nai e Waipo, que está indicado a melhor curta-metragem documentário. Esse documentário é o diretor indo passar uns dias na casa onde moram as duas avós dele. E elas são a grande força desse documentário porque as duas são muito fofas, muito divertidas, com um espírito muito jovial. E a partir daí elas conduzem a gente para certas reflexões sobre o que é levar uma vida feliz quando você está no final dessa vida. É um documentário bem intimista e bem fofo. Eu não acho que ele chega a ser nada maravilhosamente incrível, mas ele é bom sim, então é nessa categoria que eu vou colocar. O próximo é Paquiderme, indicado a melhor curta-metragem animado. O curta é basicamente uma série de memórias de uma mulher relatando como era a infância dela quando ela ia passar férias na casa dos avós. E visualmente é bem bonito, ele tem uma direção de arte meio aquarela, só que por trás dessa beleza se esconde uma história muito sombria. E ele sabe trabalhar simbolismos de forma bem enigmática, de um jeito que não deixa nada muito mastigadinho demais. Então é um filme com uma boa animação e que guarda certas surpresas, mas também, né, uau, uma grande obra-prima. E então eu vou colocar ele na categoria de bom. O próximo filme é A Sala dos Professores, produção alemã, que está indicado a melhor filme internacional. Ele acompanha uma professora de ensino fundamental que está desconfiada de certas coisas da escola e isso faz ela tomar uma decisão meio impulsiva que vai criar uma série de problemas. Esse é um filme bem claustrofóbico, não só porque ele se passa praticamente todo dentro da escola, mas também porque a decisão da professora vai se desdobrando em vários cenários inquietantes. Você tem funcionários que ficam magoados, você tem intrigas sendo criadas entre professores, você tem alunos sendo traumatizados por eventos bem questionáveis. E isso tudo faz a protagonista ser cada vez mais cercada e você sente essa angústia. Mas ao mesmo tempo é um filme que levanta certos debates e ele quer passar a impressão de que está se aprofundando bastante nesses temas, mas quando você presta atenção você vê que ele não está indo tão a fundo assim. Mas o senso de angústia constante desse filme é bem marcante, e por isso eu vou classificar ele como bom. Próximo filme é Our Uniform, indicado a melhor curta-metragem animado. O filme é um relato das memórias de uma garota iraniana e sobre o uniforme que ela era obrigada a usar no colégio. Isso tudo é feito com uma estética de meio de colagem, mexendo com recortes, ilustrações,
e fica bem bonito. E o relato da personagem mostra como são essas coisas pequenas do dia a dia, mas que revelam toda uma mentalidade de um país sobre como as mulheres devem se portar na sociedade. Só que no final das contas acaba aparecendo outro filme que é mais uma curiosidade do que algo mais marcante. E por isso eu coloco Our Uniform na categoria de ok. O próximo filme é To Kill a Tiger, indicado a melhor documentário em longa-metragem. Ele leva a gente para uma pequena vila indiana onde uma garota foi vítima de um crime sexual horrendo. Só que nessa vila, esse tipo de crime costuma ser meio que jogado para debaixo dos panos e ignorado, fazendo com que as vítimas sigam traumatizadas. Mas o pai dessa menina do filme se recusa a seguir esse caminho, ele se recusa a ficar em silêncio. E aí a gente acompanha a batalha judicial que ele trava para conseguir a punição para os homens que abusaram da filha dele. É um documentário que choca, mas sem ter apelação e que prende muito a nossa atenção com a batalha judicial. Especialmente por expor como a cultura daquela vila ainda é uma de priorizar os abusadores em vez de priorizar as vítimas. Eu gostei de To Kill a Tiger, eu coloco ele na categoria de bom. O próximo filme é Zona de Interesse, indicado a melhor filme internacional, melhor direção, melhor roteiro adaptado e melhor som. O filme coloca a gente para acompanhar o cotidiano de uma família nazista na Segunda Guerra Mundial, quando eles estavam lá vivendo ao lado de um campo de concentração e comandando esse campo de concentração. Só que a abordagem do diretor Jonathan Glazer é nunca mostrar diretamente as atrocidades e os horrores. Na verdade, ele quer deixar a gente inquieto ao nos colocar ali, na intimidade desses nazistas. E esse sentimento de inquietação fica ainda mais forte com o trabalho de som desse filme, com a mixagem e com o desenho de som que realmente merecem essa indicação ao Oscar. É um filme pesado e que tem uma visão muito clara, uma coesão de direção muito grande, porque ele sabe qual é a abordagem que ele quer trazer e ele executa isso até o fim. Só que ao mesmo tempo eu não sei o quanto disso é totalmente comprometimento com uma visão artística para essa obra e o quanto disso também não é falta de disposição para realmente se engajar com o lado mais inquietante e perturbador dessa história. E isso impede o filme de ir para Elite, na minha opinião, mas eu ainda acho que Zona de Interesse é sim um bom filme e é para essa categoria que ele vai. O próximo filme é War is Over, que está indicado a melhor curta-metragem animado. Ele é basicamente a história sobre dois soldados que estão em lados diferentes de um conflito e como eles tentam fazer uma partida de xadrez à distância usando um pombo-correio. Mas se por um lado ele tem uma direção de arte bonita e uma qualidade técnica de animação impressionante, por outro lado, ele tem uma história tão... não é nem só piegas, é uma visão muito inocente do que é a guerra e de como ela pode ser resolvida, que chega a ficar assim até meio bobo, e isso acaba meio que anulando o deslumbre visual que a qualidade técnica da animação poderia ter. Então, pra mim, War is Over vai pra categoria de ruim. O próximo filme é Dias Perfeitos, produção japonesa, que está indicado a melhor filme internacional. Nele a gente acompanha o cotidiano de um homem de meia idade que vive sempre a mesma rotina. Ele sai de casa, vai trabalhar para limpar banheiros públicos e depois curte um tempinho indo ali para comer, lendo seus livros, passeando pela cidade de bicicleta. E sim, isso tinha o potencial de ser algo muito entediante, mas o diretor Wim Wenders e o ator Koji Yakusho conseguem encontrar nos pequenos momentos do cotidiano várias oportunidades de criar deslumbramento. E depois aparecem outros personagens que vão sacudir esse cotidiano perfeitamente arranjado do personagem e isso revela novos lados dele. Beleza, é um filme que não tenta se engajar demais com discussões macroscópicas sociais para explicar aquela realidade individual. Em vez disso, é uma abordagem mais intimista e é nessa intimidade que o filme se faz. E aí quando você tem isso conduzido por um ator fantástico como o Koji Yakusho, trazendo uma performance memorável, você sai do cinema meio que na mesma vibração desse personagem, sabendo que sim, existe um lado triste da vida, mas que é possível suplantá-lo através do olhar atento para o que tem de bonito cercando a gente todos os dias. Eu adorei Dias Perfeitos e eu com certeza acho que ele merece ir lá em cima em Elite. O próximo filme é The ABCs of Book Banning, que está indicado a melhor documentário em curta-metragem. Esse é um documentário americano que entrevista crianças para elas expressarem a frustração delas ao verem livros que elas querem ler sendo banidos, proibidos nas escolas. É um tema importante e é fascinante ver essas crianças com tanta paixão por conhecimento, fome de leitura e também com tanta consciência sobre a sociedade e sobre o que a arte faz nas nossas vidas. Tendo dito isso, o jeito que esse documentário é dirigido, editado e roteirizado
consegue tirar muito do brilho dessa história. Porque uma enorme parte do documentário é quase como uma sequência de slides PowerPoint mostrando, ó, tá vendo esse livro aqui? Ele foi banido por causa disso. Olha, e esse aqui é outro livro, e ele foi banido por causa disso. E ele fica tanto tempo nessa que ele consegue fazer livros que são instigantes e que parecem genuinamente inteligentes ficarem assim extremamente cansativos, porque é uma procissão de imagens paradas e texto parado na tela, fica muito chato. E aí quando você vê que o filme preferiu fazer esse PowerPoint ao invés de talvez se aprofundar ainda mais no que faz esse ser um problema sistêmico nos Estados Unidos, você vê como foi uma obra de potencial desperdiçado. E por conta disso eu classifico esse curta como ruim. E agora a gente chega no último filme do tier list, que é Anatomia de uma Queda. Se você viu meu top 20 do ano passado, você sabe que eu adorei esse filme, ele entrou no meu top 5 de 2023. Ele conta a história de uma esposa que encontra o marido morto certo dia e aí ela vira a principal suspeita do crime. O que se segue é um longo processo judicial no qual ela vai tentar comprovar a inocência dela. Ele está indicado a melhor filme, melhor atriz, melhor direção, melhor roteiro original e melhor montagem. Todas são indicações merecidíssimas, em especial a Justine Triet ganhar a indicação a melhor direção. Como eu comentei no meu vídeo de top 20, a Triet aqui consegue alternar a direção dela para fazer a gente se aproximar muito dos personagens e quando a gente está muito envolvido nessa intimidade, ela se afasta com uma certa frieza. E isso traduz o eterno cabo de guerra dos processos judiciais, em que pessoas ficam presas entre a suposta objetividade da lei e a subjetividade humana do júri. E isso tudo para refletir sobre a natureza do o que pode ser considerado verdade. São ideias complexas e grandiosas que o filme consegue desenvolver com maestria e, ainda por cima, é divertido demais de assistir. O filme tem 2 horas e meia e você não consegue desprender o olho da tela. Anatomia de uma Queda é um filmaço que merece todo esse reconhecimento e, por conta disso, ele vai lá em cima em Elite. Então olha só que bonito, agora a tier list tá completa, né? Vamos recapitular os dois extremos, né? Lá embaixo, em Terrível, a gente tem 2 filmes, que é E Depois e O Conde, e lá em cima a gente tem a Elite, os meus filmes favoritos desse Oscar, que são A Memória Infinita, Assassinos da Lua das Flores, O Menino e a Garça, Godzilla Minus One, A Incrível História de Henry Sugar, Pobres Criaturas, Dias Perfeitos e Anatomia de uma Queda. Pra mim, essa é a nata da nata nesse Oscar. E olhando para esse ranking, se confirma a minha suspeita de que esse Oscar esse ano tá bem forte. Olha quanto filme eu coloquei na categoria de bom. E lá embaixo, em ruim e terrível, a gente tem pouca coisa. Tá, Max, mas afinal de contas, se fosse para você escolher o vencedor de melhor filme, a categoria principal da noite, para quem você daria? Os 2 candidatos mais fortes nessa categoria principal para mim são Anatomia de uma Queda e Assassinos da Lua das Flores, mas entre eles dois eu ainda fico com Assassinos da Lua das Flores, esse filmaço do papai Scorsese. Então tá aí, pessoal, o meu tier list, o meu ranking de todos os 53 indicados ao Oscar esse ano. Foi cansativo, mas eu tô muito feliz de ter concluído essa maratona, com certeza. E agora a gente tá pronto pra ver como todos esses filmes vão se sair agora no domingo, dia 10. Lembrando que vocês podem acompanhar todos os meus comentários da cerimônia ao vivo com a live do Oscar de pijama no Jovem Nerd. E não se esqueçam também de conferir a promoção de aniversário do NordVPN. Os links estão aqui embaixo. Muito obrigado, NordVPN, por ter patrocinado o vídeo de hoje. E pessoal, lembrando que se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é muito fácil, basta vocês me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência e a gente se vê no domingo com a live do Oscar de Pijama. Um abraço e até lá!